Olá pessoas, começa agora mais um Como é que Pode? Meu nome é Danilo Fernandes e hoje é 24 de abril de 2019. No episódio de hoje, gravado há quase 6 meses, chamei o André Correia pra gente contar nos mínimos detalhes como foi participar de uma gravação do Altas Horas no ano passado. Falamos sobre a viagem pra São Paulo, a visita que fizemos à redação da Folha nesse mesmo dia, os bastidores do programa, as cenas que não foram ao ar, como fazer pra você também assistir o programa ao vivo e muito mais. Pra quem quiser assistir na íntegra, antes ou depois do podcast, o link do programa tá aí na descrição. E eu também queria mandar um abraço mais uma vez pro pessoal do Laboratório de Áudio da PUC Minas do Coração Eucarístico, que mais uma vez deu esse apoio pro podcast, mesmo sabendo que a gente poderia falar coisas meio absurdas nele. E fica aí também mais um abraço pra França, a pessoa e não o país, que foi quem controlou a mesa de som e interagiu com a gente durante a gravação, mesmo que a voz dela não tenha aparecido dessa vez no episódio. Então, mais uma vez, fiquem aí com um episódio do Como é que Pode. Então, a gente tá aqui hoje pra falar, a gente, né, eu estou aqui hoje com o André Correia para falar sobre Rede Globo e a nossa incrível viagem para São Paulo para assistir uma coisa bem jovem, Altas Horas, Vida Inteligente da Madrugada. A nossa produtora fez uma carinha de interesse, ela pôs a mão assim, o queixo na mão. Então, a gente começa falando que limite de idade é 28 anos, você pode... A gente foi enquanto ainda dava tempo. A gente foi enquanto a gente tava, porque a gente tem o quê? Um pouco menos de 2 anos aí. E aí você ainda tem alguns anos na frente, você tem o quê? Uns 5 pra mais. Então, né? Você pode tentar. Aquela mocinha ali de trás não consegue mais, não. Então, né? Como se deu essa viagem, né? Primeiro apareceu, né, surgiu uma pessoa no grupo, que eu faço disciplina com pessoas, e aí eu não saio depois que eu termino a disciplina, né? Eu fico naquele grupo lá. Continua lá infiltrado. Eu continuo infiltrado, porque, né? É sempre bom, né? Você captar o máximo de informações possível. Aí... Contatos, né? Aí a Laís, que eu não conhecia ela joga lá, então, gente, o André bateu no microfone. Eu dei um chute no microfone quase, né? E aí ela falou lá que tinha arrumado uma excursão, que ela descobriu, entrou em contato com gente que já tinha ido em Altas Horas, e aí entrou em contato com a empresa de turismo e falou assim, gente, quem anima? A gente precisa de 35 pessoas pra ir. Aí começou a aparecer pessoas, a gente foi. Resumindo a história muito, foi isso, né? Será que a gente conta o que a gente fez em São Paulo? Eu nunca achei que ia ser tão difícil juntar 35 pessoas. Cara, foi, viu? Porque, sério... O desafio já começou aí. Quanto? Foi R$234. Aceitável. Mixaria, né? Valor aceitável. Dividido em 3 parcelinhas, PagSeguro. Eu achei que você tá falando, tipo assim, muito pouco. Eu sei que você é rico, cara. Já tem relatos nesse podcast aqui que você tem um iPhone. Vai pra Cuba, socialista de iPhone, né? Eu queria. Mas então, o que você tem a dizer até o momento? Nada? Então, foi depois de conseguir o primeiro desafio, que era juntar as 35 pessoas. É verdade. Né? Pior do que as 7 esferas. Cara, não, só te cortando, eu lembrei de um negócio que é tipo assim, a gente tava o tempo inteiro, já tinha mais de um mês que a gente tava no grupo do WhatsApp, tentando ver se a galera realmente animava, pegando pessoas de fora, né, tipo, outros cursos, pessoa que já formou, como é o caso do André. No caso, eu também fui outro infiltrado. E aí, beleza. Aí a galera começa assim, tem que pagar até tal dia. Gente, pelo amor de Deus, paga. O prazo de pagamento foi estendido. Paga até esse dia, senão, né, quem não pagar não vai. Passa um dia do prazo de pagamento, aparece um sujeito no grupo e fala assim, até que dia que é pra pagar? Lembrando que o grupo estava em caps lock, escrito até hoje. O nome do grupo era assim, até hoje. E ele perguntou assim, tem vaga ainda? Aí ninguém respondeu. No caso, 4 dias depois do até hoje. Aí, passou muito tempo. Aí ele tem vaga ainda? Eu só mandei assim pra ele, tem, mas acabou. Eu fui bem babaca assim, porque, velho, pelo amor de Deus, você tá no grupo que... Você não viu que o grupo tava pipocando 200 mensagens por dia e você resolveu não entrar e aí você errou o timing muito feio? A pessoa deve ter silenciado por uma semana, aí venceu o silenciado por uma semana, aí deve ter voltado a aparecer a mensagem, né? Só pode. Mas a pessoa é distraída mesmo. Acontece. Não, acho que ela... No caso, ela saiu. Ela só foi trouxa depois deste Mas comentário. aí, tipo assim, o que tava incluso nesse pacote? Tava incluso um passeio por São Paulo, que a galera queria ir muito no Ibirapuera, eu não via razão pra isso, mas... Pertinência nenhuma. Não, sério, completamente oposto o parque da Globo e dos outros lugares que a gente ia. A gente, tipo assim, pisou no parque por 15 minutos e saiu. A gente tirou umas fotos lá pra dar aquela alimentada no Instagram, ficar aquela coisa bonita, umas bicicletas de metal. Quase que não entrou, né? Quase que foi só na fachada. Cara, basicamente a gente ficou na porta ali, sei lá, pouquíssimos metros pra frente. O guia falou que tinha sei lá quantos milhões de metros quadrados, a gente ficou em, sei lá, 10. A gente viu menos de 1% do parque, basicamente. Exatamente.
E aí, depois disso, a gente foi na Folha de São Paulo, Que foi uma parte maior. que foi... Mas antes da Folha teve a Paulista também durante 20 é minutos. verdade, a gente foi na Paulista, eu nunca fiquei tão rápido naquele lugar. A gente tinha um desafio que era subir no prédio lá no Sesc da Paulista e ir no Starbucks em 20 minutos. Era tipo gincana do Era Gugu. gincana. É porque assim, a gente chegou, o ônibus estacionou do lado desse Sesc, que tem uma cobertura enorme, muito massa. Que você vê a boa parte da Paulista, assim, abria 10 horas. A gente chegou 9h45. Então, nesses 15... E a gente tinha, tipo assim, até umas 10h10, 10h15 pra ir embora. Então... O tempo já era curto. Os 15 minutos que a gente tinha, desde que o ônibus estacionou até abrir o prédio, a gente tinha que ir no Starbucks. Tinha, né? Entre aspas, porque é só café, basicamente. Que eu acho superestimado pra caralho. Não que eu não goste, eu gosto muito. Mas entre ficar esperando pra subir num prédio... Não falei café, é superestimado. Não, Eu falei café... Starbucks é superestimado. O café pode vir de qualquer lugar, no caso, né? Ele não precisa vir naquele copo com o seu nome Só que e cobrar o dobro do preço. Exatamente. Só que Talvez só essa tinha a gente que diferença. queria o nome assinado, com a caligrafia bonitinha. Tinha gente que queria o copo de cerâmica. Tinha gente que queria uma caneca que tinha 10 ml. Então, assim, né? Tinha gente que só queria pisar lá mesmo. E talvez alguém sentia tava querendo Wi-Fi aquele aroma doce, né? Parabéns, Dani. Você deixou seu celular pitando no meio da gravação. Mas assim, foi tipo gincana mesmo. A gente chegou, eu fui esperto, fui um dos primeiros da fila. Muito obrigado por isso, logo. porque assim, eu tava com muito medo da gente não conseguir subir no prédio. Eu fui pegar o café logo, pra poder voltar logo, né? E conseguir subir, ainda pegar o quê? Várias fotos, né? Várias fotos que a gente subiu. Eu muito capial, cheguei na recepção do prédio. Capial é uma pessoa da roça, que não conhece prédio, sabe? Capial é um termo bem curvelo, né? Mas aí, eu fui muito capial, entrei na recepção do prédio, eu falei assim, eu não vou chegar já entrar no elevador, vou perguntar na recepção. Aí eu perguntei pro cara assim, como que faço pra ir lá em cima? O prédio tinha 18 andares, lá em cima onde? Onde você quer ir? Aí ele olhou com aquela cara de meio de bosta, e ele falou assim, lá em cima onde? Ele sabe quando a pessoa abaixa a cabeça, mas te olha dando, tipo, meio por cima dos óculos, assim, só que não tava de óculos. Ele olhou, tipo, e pensou assim, não deve ser daqui. Pra ser lá embaixo não tem jeito. A gente ainda teve que subir no andar 17. A gente foi no 17, esse número maldito. E mais um. E aí subi de escada pelo... E aí a gente foi lá, deu aquela olhada assim, olhou assim, nossa, prédios, ruas, carros, que novidade. E aí a gente foi embora. Eu fiz um time-lapse lá, mas só teve o quê? A velocidade só dobrou, então não ficou tão legal assim, só ficou uns carrinhos meio rápido. Lembrando que acho que o termo mais usado nessa viagem foi time-lapse, né? Exatamente. A gente fez time-lapse de tudo. Duas pessoas que gostam de time-lapse, né? Tá eu e o André aí, se você quiser ver time-lapse, é só procurar qualquer um dos dois na internet. Procura aí, né? Vai ser uma sextape de time-lapse. Uma sextape de time-lapse. Vai ser tipo... A Clara olhou com a cara. Tipo... Mas assim, a gente tirou bastante foto lá. Descemos, claro, passando todos os prazos, né? Era pra sair, tipo, 10h10, a gente saía 10h15. Os cara do ônibus, porque tinha a nossa guia que saiu daqui de BH e tinha um guia que tava esperando a gente lá em São Paulo. Um guia boliviano. Um guia boliviano, mas que mora há vários anos. Uns 20 anos. Tipo, 20 anos em São Paulo, então ele não tem sotaque nenhum de fora. Juan, se você estiver ouvindo a gente, muito obrigado pela sua guia. Assim, você sabe muito sobre São Paulo. Eu fui o único que concordou com a quantidade de habitantes, porque ninguém sabia quantos habitantes tinha São Paulo. O pessoal um pouco desinformado. Ele ficou meio decepcionado. Ele ficou um pouco triste. Que bom que eu estava perto dele nessa hora pra apoiá-lo. Ele falou assim, nossa, que jornalista desinformado. Eles devem ter pensado, ninguém se preparou pra vir pra essa viagem. Ninguém queria vir pra essa merda. Só queria o lanchinho da Globo mesmo. E abraçar o Serginho Grosmo. E abraçar o Serginho Grosmo, que no caso não deu. Não deu pra fazer. Não dá pra fazer. Não deu pra fazer nada. Eu até desconfiei que não dava pra fazer nada, porque assim, eu puxei o Instagram depois assim. Depois que eu fiquei sabendo que ia ter a viagem, tipo, não tinha foto nenhuma. Nunca ninguém tirou foto com ele. Então, a não ser com o papelão dele. Que fica na porta da Globo. Na porta da Globo. E não tem escala. Não é em escala de tamanho real. Na porta, é menor. É tipo uns 80%. É uns 80%. E aí tem ele com as duas mãozinhas apontando pro símbolo da Globo tridimensional. Mas ele é bidimensional. Então eu não sei como é que ele enxerga, porque, né? No caso ficou um pouco estranho. Essas fotos devem ficar estranhas porque a gente não teve tempo de tirar. Porque a gente chegou, claro,
Em cima da hora, Em cima mais da uma hora. vez. E, coitado, depois que a gente foi na Folha de São Paulo... A gente não pensou nem um pouco na ordem cronológica desses Não, nem um eventos. pouco, mas... A gente já foi pra Folha, voltou pra Paulista, já fomos pra Globo, vamos voltar pra Folha. Eu tô totalmente Serginho Groisman aqui, sem pauta, sabe? O cara, sério, é genial. Depois eu vou chegar nessa parte, o tanto que o cara faz as coisas de cabeça e é muito impressionante. Mas aguardem mais tarde nesse podcast. Pulem para um minuto. Aí a gente foi na Folha, deu uma olhada lá, tinha os caras gravando podcast, né? Aí todo mundo olhou pra mim, todo mundo não, né? Mas os três que sabiam que eu gostava, eu falei assim, entra lá e tal. Eu fiquei assim, tá bom. Eu nunca mais piso aqui de novo. E aí, o que mais? A gente conheceu a Folha, a gente teve uma palestra, ganhou caderninho e caneta. Eu queimei minha boca com café, porque eu tinha que beber aquela coisa muito rápida antes de entrar na palestra, porque a porta ia fechar e eu ia ficar pra fora. O que mais? Eu queria, no mínimo, um manual. O manual, achei que a gente ia ganhar um manual de jornalismo, um manual de redação. De redação da Folha. Na verdade, caso, depois que eu sabia que a gente não ia ganhar, eu queria comprar, mas nem comprar não tinha. Só tinha pra comprar na internet. Lá. Na internet. Né? Pelo menos a gente vai ganhar um voucher de desconto, né? Eu espero. Não sei não, mas eu tenho minhas dúvidas aí, mas... Talvez a Folha nem exista quando o manual chegar na nossa casa, né? Caramba, tem esse risco aí. Eu tô ouvindo uma estática muito cabulosa de novo. E aí, beleza, a gente foi, almoçou, né, num lugar... Um restaurante contestável. Hã? Contestável, Eu gostei, teve gente que não gostou. Tipo assim, não sei, eu acho que é a arquitetura daquele lugar... A configuração visual daquele lugar é meio esquisita. Duvidosa. Mas assim, uma comida boa, gostosa. Dizem que o doce, a sobremesa estava muito paia. Eu comi duas sobremesas diferentes. Tinha um bolo um pouco estranho, com uma cara de que tinha sido feito há um certo tempo. Uma cobertura um pouco estranha, mas eu preferi não comer. Falaram que a parte de coco não estava nem um pouco gostosa. Falaram que tava eu comi só de chocolate mesmo, tava ok. Não vamos nem falar o nome do restaurante também, né, pra não queimar. Mas a gente estava no Itaim Bibi. Itaim Bibi, que é do lado do Itaim Fonfon, porque essa piada é muito merda. Eu tive que fazer, desculpa, claro, eu tive que fazer essa piada. Ai. Tá, e aí a gente foi pra São Paulo. Pra São Paulo, a gente foi pra Globo, finalmente. A gente foi pra Globo São Paulo. Pra Globo São Paulo. Rede Globo Studios. A galera ficou achando que a gente ia andar de carrinho de golfe, conhecer cidade cenográfica. Realmente a galera achou que ia ser um mega Projac. A gente entrou na Rua dos Fundos, né? Porque tem a avenida principal e tem a Porta dos Fundos. Que não é o canal. É a Porta dos Fundos. Porque ele fica na Fox agora. E a gente entrou direto numa recepção. Mas eu fiquei pensando, porque assim, aquele espaço que a gente tava, se você para pensar, ele não é muito grande, né? Aquele prédio ali, aquele quarteirão. Quantos estúdios será que tem ali? Aquele é um anexo, eu acho. O jornalismo nem é ali. O jornalismo é no outro prédio mais alto. Mas é ali naquela área mesmo, área, né? Mas na rua certa, né? Porque tem a ponte atrás, né? Que fica no cenário. A gente nem viu a ponte. Eu achei que a gente ia subir num vidro maravilhoso. Meu pai enxergar a ponte. Meu pai perguntou, vocês passaram perto da ponte? Não, passar perto a gente passou. Ver a ponte mesmo? Não. No caso, a gente viu a ponte muito de longe, né? De dia, nem tava acesa, nem tem graça. A ponte só é bonita iluminada, não sei. Eu não sei quando que fica iluminado ali, porque tá sempre nublado aquele lugar. É a famosa Ponte Estaiada. Ponte Estaiada, que tentaram imitar ela em Minas Gerais, não deu muito certo. Né? E aí a gente chegou, eu só percebi depois de 10 minutos que a gente tinha chegado, porque eu achei que a gente tava parado só no trânsito mesmo. No trânsito, por 10 minutos, mas não, a galera já tava descendo. Na verdade, a segurança tava subindo, com aquela voz super efusiva, né? Um pouco empolgada. Então eu conto com a colaboração de todos. Também vamos ter lá o rapaz do figurino, que vai estar olhando a roupa de vocês, caso contenha algum logo de marca. E ele julgue necessário, vocês também vão efetuar a troca de camiseta. A troca de camiseta. Ixi, travou. É a gota serena mesmo, viu? Nossa, é meu pai. Mas é você, né? A troca de camiseta. Empolgada demais. Parecia que ela tinha usado alguns tóxicos. Talvez. Algumas coisas que te deixam acelerado. E aí... Ou era só mesmo a alegria do trabalho. Alegria de ver pessoas de fora. Ver estrangeiro de ela soltou um gota serena no fim da frase dela, porque assim, ela não veio desse estado, com certeza. Ela falou a expressão gota serena. No meio de uma frase. Aí a gente comentou que a Lorena era do Maranhão, ela não simpatizou, provavelmente ela era do Ceará. Que mais? Aí ela deu algumas instruções, só que ela deu instruções meio ambíguas, porque as meninas queriam trocar de roupa e se maquiar dentro da Globo. Ela falou, não, pode pegar suas coisas e levam lá pra dentro e se
maqueiam. Mas não levem tudo. Mas não levem tudo. Mas deixem no Porque ônibus. eles vão te revistar e você não pode voltar no ônibus pra deixar suas coisas. E aí ficou aqui, não, mas a gente leva ou não, então... E aí as meninas... E aí não pode ter marca, não pode ter escrito. Mas podia. Alguns escritos, algumas marcas. Ficamos um pouco confusos. Ela falou, vai dar tempo? Não vai dar sei. tempo. Não vai dar Vocês serão o último grupo? Nós éramos o último grupo? Nós éramos o último grupo pra entrar na sala. A gente chegou na sala, a gente chegou na recepção, porque a gente... É muito pertinho, tudo da porta. Eu achei que a gente ia entrar 3 km lá dentro. Andar muito. E não andamos tanto assim. A gente entrou, tem uma porta, a gente tinha uns armarinhos lá pra você deixar um negócio, uma recepçãozinha, um painel com as letrinhas de neon, assim, escrito algumas frases, tipo, acorda menina, ô louco bicho, loucura, loucura, loucura. O pessoal achou que ia ter mais umas 50 pessoas. Tinha umas 200. Tinha muita Tava gente. lotado. Tinha Imagina uma seleção, tipo, sabe quando, sei lá, quando tem aquele ídolos do SBT? Exatamente. E você vê aquela galera, né? É tipo aquilo. Parecia muito Eu mesmo. me senti numa seletiva pra Malhação, na verdade, porque tinha jovem demais ali. Tinha jovem demais do ensino médio, né? Tinha muita gente nova. Muito ensino médio. É porque a idade mínima é 16 anos. Inclusive, eu achei um pouco, né... Preconceituoso, porque colocaram todos os professores e os velhos no alto. Bem no alto. Onde a câmera não pegava. Quase caindo. Onde nenhuma câmera pegava. Quase caindo pra trás da arquibancada. No caso, a moça, eu achei um pouco paia também, porque eu estava com a barba gigantesca e a mulher não me falou nada. E a barba tava menor. Aí a menina olhou para o Danilo e perguntou, você é estudante mesmo? Eu achei um pouco preconceituoso. Sim. Mas tudo bem. Sério. É porque tava formando a fila. Depois que a gente saiu da recepção e subiu uma escadinha, a gente foi o primeiro... Foi muito legal porque a gente foi o primeiro a chegar. A gente foi a última turma a entrar, mas fomos o primeiro a chegar, a entrar no estúdio, né? Depois de ir Naquele momento, depois né? a gente assistiu um videozinho institucional sobre segurança. Vídeo que compraram no Free Pick, as imagens, né? Os bonequinhos animados. Fizeram no After. Mas botaram uma carinha lá de... Botaram uma carinha de Odette Reutemann, uma coisa assim meio... Os personagens da Globo clássicos, só que desenhado. Achei criativo, achei personalizado. É tipo aquelas instruções de cinema, se alguma coisa pegar fogo, grita, sai correndo. Aquela coisa. No caso, aí... eu achei um pouco preocupado, né, depois da Xuxa. Né? A menina soltou assim uns sprinkles. Porque o estúdio da Xuxa pegou fogo. Você não sabia? Anos atrás, a nave da Xuxa, ela é de 97. Na verdade, pegou fogo, eu acho que em 96, 97. No caso, você já... no caso, ela não tinha nem idade pra saber disso. A gente já via. E teve a churrasqueira do Faustão que pegou fogo também. Mas nem eu era nascido. E aí, a gente entrou, fez aquela fila indiana pra entrar, porque a gente não podia correr, não podia se desesperar, porque se alguém cair e quebrar o pescoço, até a culpa é da tinha Globo. vários seguranças também olhando pra gente. E aí, a gente, detalhe, a gente foi revistado também, aquela coisa toda, aí a gente entrou no estúdio. E aí fez aquela fila e o produtor começou a trocar ideia com todo mundo. E aí, vocês fazem o que da vida? Ele parecia legal no começo. Ele parecia muito gente boa no começo, até ele dar o primeiro esporro na galera, que não foi na gente, é o pessoal aí de BH, PUC Minas, né, ninguém tomou esporro, né, porque a gente é educado. Eu acho que eles pensaram, quem tem mais cara de responsável? Olhou pra gente, viu pela idade, falou, vamos colocar esse pessoal atrás dos artistas. Exatamente. As crianças a gente deixa longe e os velhos a gente tira da câmera. Eu achei um pouco paia. A senhora estava fora do alcance da câmera. Não, aí a gente fez aquela fila, o cara, e aí, vocês fazem o quê e tal? Vocês são de onde? A gente é de BH. Aí o cara, obviamente, ele tem que fazer aquela imitação obrigatória de mineiro. É mineirinho, né? Um pão de queijo e tal. Eu falei, nossa, filho da puta, velho. Queria espancar aquele cara naquela hora. Aí beleza, a gente foi, vocês fazem o quê? Jornalismo e tal. Falei, não tem nenhum mau elemento que faz publicidade e tal, aquela coisa toda. Aí tinha um cara lá de publicidade e tal. Aí beleza, ele mandou a gente sentar na primeira fileira e falou assim, ó, vocês sentam aí, depois a gente organiza e vê como é que vai ficar. No caso, ele não mudou ninguém de lugar. Ele falou, não mudem de lugar. Mas e realmente ele não mudou. Não muda nem com um colega que tá do seu lado, entendeu? Não troca um com o outro. Tipo assim... Porque, achei um pouco ditadura. Porque não, mas tipo assim, antes de começar a gravar, não entendeu? Tem continuidade, porque não tem continuidade. Eles mesmos mudam. Eles mesmos editam. E não tem continuidade, porque assim, se alguém sair pra ir no banheiro no intervalo e não conseguir voltar... Não volta. Não volta mesmo, e azar que você sumiu de um bloco pro outro, entendeu? Vai parecer que apagaram você digitalmente. Mas na verdade você só estava no banheiro. Porque a gravação demora. E você não vai conseguir ficar lá sentado durante 4 horas direto. E a coluna dói. Talvez seja por isso o limite de idade. Exatamente, porque a gente cogitou isso. Explode de tanta dor. Porque você tenta manter uma postura pra aparecer na TV aberta em HD, né? E aí, assim, sua coluna depois de 3 minutos começa a doer. A gravação é 3 horas e meia. Então você calcula aí, né, a dor que fica depois. A gente entrou lá na nossa recepção maravilhosa umas 2 e poucas, saímos, né? Depois 7. de 4 horas, quase 7 horas da noite. Então, assim, 4 horas pra quem tem mais de 28 anos. É um pouco demais aí. Né? Não sei, né? Eu mesmo que não tenho os 28 anos, já tava sentindo uma dor. Tava paia. Depois de sei lá quantas horas de viagem de ida e depois a volta, né?
Mas foi ótimo. Mas aí teve aí tinha uma mulher da produção, né? Também, eu não sei o que ela fala. Eu tentei descobrir o nome das pessoas, lendo os créditos, mas os créditos não são completos. Os créditos não são completos e eles passam muito rápido também. Por exemplo, o nosso amigo... Não, depois que eu assisti em casa, né? Porque já foi pro ar, já. Foi um dia depois. É porque eles falaram um pouquinho de eleição, um pouquinho assim, né? E do Outubro Rosa? Vote consciente, pronto. E aí, tinha o Outubro Rosa também, que eles fizeram no final do mês. Eles trouxeram a modelo direto de Nova York. Foi demais. Somente para participar ela tava aqui no Brasil, que é a Shirley Malman. Maravilhosa. Minha amiga, ficou muito próxima de mim lá. Temos uma conexão já muito boa. Ela olhou no meu olho. Deu pra sentir o cheiro das pessoas. Durante 2 segundos ela olhou no meu olho enquanto eu respondia a pergunta da Alexa. Foi muito bom. Foi a minha intenção. Na verdade, a Alexa fez uma pergunta para a modelo. E aí... Eu achei demais. E ela tinha uma sandália que tinha um desenho de uns foguinhos saindo assim. Achei parecia muito legal. que ela fez no customizado. Ela comprou uns foguinhos e colou num salto normal que ela quis repaginar. Mas pode ter sido ela mesma. Talvez, porque o vídeo que passou a trajetória dela, ela costurava. Quando ela era mais nova. Ela costurava bolsas e sapatos. Quem só costurava? Bolsas ou só sapatos. Eu não lembro agora. Quem costurava quando era nova pode muito bem colar 2 foguinhos no salto e falar que o salto que valia R$200 agora vale R$2.000, porque é dela e ela veio de Nova York. Ou ela pagou $20 mil em Nova York. Ou ela apenas pediu para um estilista amigo dela fazer aquele sapato, que deve ter custado realmente $20 mil. E ela trouxe numa bolsa, numa case de couro. Não sei, né? Vai saber, essa galera é muito rica. E aí, quem mais que tinha de convidado lá? Ah, não, detalhe, deixa eu terminar só. A gente não tá tendo nenhuma ordem cronológica. Continuidade tá aqui, tipo a edição do programa, dá uma mexidinha assim, grava o Marcelo Taz no começo, insere ele no meio do 3º bloco. Exatamente. Não, cara, a gente só viu o corte porque a gente sabia que a gente estava lá, porque quem tá em casa não faz ideia. A parte divertida também de estar lá é isso, você consegue comparar o que aconteceu lá com como tá o programa agora, o tanto de corte que tem pra manter a dinâmica da coisa, senão o programa realmente fica ali com 3 horas de duração. Desde que você tenha um mínimo de memória, né? Ou interesse. Agora a versão oficial pra mim é que eu vi na Globo, que eu não lembro mais nada depois que eu vi eu também não lembro o que tava lá. Mas tem isso também. As crianças que estavam lá, né? Porque pra gente é criança, né? No caso, aqueles adolescentes que estavam lá, eles não fazem a mínima ideia do que é jornalismo, né? Eles estavam lá só pelo rolê. Só pelo rolê. Então eles não sabem o que é câmera, o que tá acontecendo. Especialmente porque não tinha uma galera lá que não era de jornalismo. A grande maioria não era de jornalismo. E aí eles não estavam nem aí. E aí essa mulher da produção, né? Só encerrando essa parte, ela vai, depois que antes da gente sentar, ela perguntou, ela foi, todo mundo, vocês são aluno. Ela parou em mim. E aí, você é aluno também? Ela falou com uma descrença muito grande. Você é aluno também? Ela duvidou. Aí eu falei assim, sou. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu Parecia falei... filho do Getúlio? Aí eu falei assim com ela, nossa, eu tô com cara de velho. Aí eu não perguntei bravo, né? Eu perguntei meio zoando ela assim. Eu falei assim, não, é por causa da barba. Eu falei, tá bom então. A barba do André tava maior que a minha. Lembrando que eu passei logo depois e ela não falou nada. Né? Então, assim, tudo bem, eu te perdoo. Eu sei que eu tô... Essa cara de acabado depois de uma graduação muito extensa aí. E aí começou... O Serginho Groisman entrou, né? Depois que todo mundo sentou, que é um pouco demorado também, que a gente é o primeiro a chegar, então a gente tem que esperar todo mundo sentar. Todo mundo sentando. E ficar acomodado. Talvez umas 300 pessoas, não sei exatamente. Aí ele entrou com uma roupa um pouco duvidosa. Ele entrou com a roupa que ele tinha comprado na C&A por R$15 na promoção. Não querendo julgar, porque roupa é roupa, né? Tem gente aí que não tem condições, então eu vou dar uma lacrada aqui pra falar. Eu acho que ele foi na Riachuelo naquela sessão, assim... Estampas promoções. Também. Mas, na verdade, aquelas promoções, assim, né? Tipo, R$19,90, realmente. E ele queria... Era rosa, porque ele queria fazer a conexão com o Outubro Rosa, mas o rosa dele não era nem tão rosa ao vivo e nem na Globo tava rosa. Na Globo tava mais branco do que rosa. Tava bem pouco rosa mesmo. Tava, assim, rosa 15%. Na escala ali do Photoshop. Mas tudo bem. Ele ainda foi perguntar, né? Pra que ele foi perguntar pra um colega? Pra todo mundo, né? Ele perguntou para a plateia se a roupa estava boa. E claro que alguém ia falar que não. Todo mundo disse, otário. Tudo bem, tá tudo ótimo. Por mais que não estava. Alguém teve a pachorra de falar, não acho que não. Ele olhou com um olhar. Ele olhou com um olhar assim, eu não vou te xingar, mas eu vou te zoar. E por que não está? Questionador. Serginho é muito questionador. O menino ainda teve a ousadia de dizer, acho que tá um pouco velha. E realmente parecia que tava velha. Talvez ele comprou ela na véspera, mas ela parecia velha. Enfim, eu achei que ele expulsou o menino da plateia. Não, ele falou assim, mas essa roupa aí sua é nova? O Serginho perguntou. Aí o menino falou assim, não. Aí ele falou, então por que você pode estar aqui e eu não?
Aí, porque você é da Globo, né? Você é o apresentador, tipo assim, você tem que estar mais bonito. Aí ele mandou eu tomar no cu mentalmente, porque eu não podia fazer isso verbalmente. Mas foi isso. E aí... a gente, além de toda aquela revista que a gente fez na prévia, né? Tipo assim, vê se sua roupa tem algum símbolo, né? Vê se você tá portando armas brancas ou de fogo. No caso, se você levou alguma bomba para dentro do estúdio. Aquele botãozinho do bolso da calça jeans, assim, apitou várias vezes. Eu quase tive que arrancar minha calça na frente de 300 pessoas na recepção, mas eu acho que a mulher, ela se deu por satisfeita e eu não tive que fazer Depois isso. de passar aquele detector várias vezes indo e voltando. E aí, chegou no estúdio, ainda os caras ficam colando fita adesiva no símbolo da camisa da galera. Eu via fazendo isso com 2 pessoas. Além de fazer a vistoria da capinha do celular. É verdade. Pra ver se tem adesivos Teve esse momento um pouco constrangedor, onde todo mundo levantou o celular. Nessa hora, eu queria ter ligado a câmera, porque quando eu apontava o celular, eu tava filmando diretamente a cara do sujeito. Mas eu falei assim, não precisa disso. Até porque minha câmera demora 3 minutos pra ligar. Lembrando de um ponto Não usem Android. No caso, a gente lá na Globo não pode fazer propaganda, mas aqui a gente vai falar bem e mal mesmo. Já falamos do doce, né? Mas a gente pensou, é um estúdio de televisão, vai ser super frio. Só que não. Teve esse detalhe aí. Eu tive a infelicidade de ir de moletom. Eu fui de moletom também, mas o meu ficou ali na meiuca ali, entre eu e o nosso amigo Rodrigo. E aí, o que aconteceu? Foi esquentando, porque depois de um tempo, o estúdio vai esquentando quando você coloca mais de 300 pessoas, umas 2 bandas, 5 cinegrafistas, vários produtores e luzes. E muita luz em cima da gente. Então, assim, foi esquentando. Eu pensei, vai tirar a continuidade se eu tirar o moletom no meio do bloco. Não, tinha que tirar no meio do bloco mesmo, que a pessoa ia ver você aí tirando. A pessoa ia ver, e não no intervalo. Deveria ter feito, é verdade. Deveria ter zoado. Cara, eu já tava com calor na hora que eu entrei, então assim, eu já tirei o moletom na hora e eu tentei colocar debaixo da arquibancada, assim. Só que é muito sujo e tem muito cabo ali no meio, eu preferi evitar mais um incêndio na Globo. E parece, como você mesmo disse, um circo. Parece um circo, pra caralho o circo. Porque assim, quer explicar... É quase um picadeiro. Quer explicar No caso, não vamos falar que o Serginho parece um palhaço. Mas enfim. Mas você quer... Ele comanda. Explica como é que é a arquitetura lá do... A arquitetura... Outra coisa que decepcionou. A gente achou que o estúdio devia ter o quê? Uns 200 metros quadrados. Gigantesco, né? Talvez tenha 200 metros quadrados, que eu tô errando a medida. Mas a gente parecia que era um estúdio assim, que caberiam umas 5 mil pessoas, né? Na verdade, cabe só a quantidade exata que tem na plateia. E tudo muito... no tamanho certinho, né? A arquibancada, às vezes ela fica meio vazia, se você for assistir, você vai ver a arquibancada vazia, só que é o pedaço que o câmera tem que sentar, às vezes, né? Pra pegar ali um ângulo certeiro. Tudo é muito na medida certa ali. Parece que aquela ladeira, né? Tem a ladeira onde ele sobe, a ladeira Zeca Pagodinho. Tá. Parece que tem 2 metros de largura. Mas não, deve ter 60 centímetros. Exatamente. Só passa uma pessoa exata. Tem umas rampinhas no... E as rampas são muito íngremes. É porque é tipo uma... É realmente uma arquibancada de circo ali. São 3, na verdade. E tem uma rampinha ali, né? Pra facilitar, talvez. Ou pra dificultar. Se fosse escada, era melhor. Eu não entendi muito o propósito daquela rampa. Assim, porque é muito mais fácil você cair ali. Cara, sério, eu vi um cara quase barrando o câmera. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Foi embora aí um preço de um carro muito caro. No caso, eu fiquei observando o tempo todo as câmeras. E aí o próprio cinegrafista, ele bateu na grua. Nossa... Se ele não foi demitido, é porque ele realmente tem um santo muito forte. Ou tá lá há muito tempo. Ou a grua é mais forte que o santo dele. Porque ela aguentou e ela voltou a funcionar normalmente. Ou o contrato dele é muito extenso e mandar embora sai mais caro. Ele deve ter muito FGTS pra receber. Mas a gente não falou dos convidados, né? Principais. Que foi só da Shirley, no caso. A gente só falou da Shirley. Mas teve o Marcelo Tasso, né? Que foi ele fazer um comercial. Foi pago. Ele foi pago pra Marcelo Tasso foi pago. Né? Pelo Sebrae. Inclusive, ele só ficou lá o tempo mínimo necessário pra ele falar o texto dele e ir embora. Foi muito rápido. Ele tirou uma dúvida que eu tenho uma pequena desconfiança que aquela dúvida já estava sido... Como é que fala? Pautada. Né? Ensaiada. Porque, tipo assim, e se ninguém tivesse dúvida? E se alguém tivesse uma dúvida melhor? Mas foi aquela coisa assim... Não sei. Televisão, não é mesmo? Não dá pra acreditar em tudo. Não confio muito, assim. Até porque não tem imagens. Imagens. Procurem imagens nos nossos... perfis no Instagram e tudo mais, Facebook, YouTube também, deve ter... Vai ter muita coisa aí de imagética. A gente deixa o link aí na descrição desse podcast depois. Aí teve o Juliano Casarré, meu novo melhor amigo. Muito bom. Eu não sabia que ele tinha tanta tatuagem. Ele tinha muita tatuagem.
Porque na novela a gente pensa, né? O pessoal tampa tatuagens, faz novas tatuagens, as tatuagens eram dele, aparentemente. E que mais? Teve A Laís Souza. Laís Souza. Que, assim, sério, sempre que eu vejo ela na televisão, eu falo assim, ela não queria estar ali. Eu tenho certeza absoluta que ela não queria estar ali, sério. No Instagram ela parece mais feliz. Sabe por quê? Porque eu acho que as perguntas sempre são as mesmas. A pessoa passa por uma situação traumática... E ela vai ter que responder aquilo o resto da vida. Nunca ela vai conversar sobre culinária, viagens. Não, ela tem que falar sobre a situação traumática que ela passou, sabe? Então, tipo assim... Porra, eu esperava mais do Serginho no quesito Laís Souza ali, nas perguntas. Ele é muito bom entrevistador, ele é muito bom entertainer ali da galera. Muito showman. Muito showman. Mas ali, as perguntas pra Laís, eu falei assim, porra, de novo, parece que eu tô... E ela não é a primeira vez que ela vai em Altas Horas, né? Então, assim... Não. Ela já foi no Luciano Huck, inclusive, quando ela fez a primeira tatuagem depois do acidente dela, o Luciano Huck fez a... Nossa, puta que pariu. O Luciano Huck perguntou se doeu. Então, né, pra quem não sabe, ela não tem mais os movimentos né, do corpo, então, né, fica um pouco difícil aí sentir alguma coisa. É um pouco complicado. E muito relevante pra sociedade brasileira, né? Saber se doeu. Essa pergunta é muito relevante, realmente. É tipo assim, hoje em dia, sei lá, 70% da população tem tatuagem, então não interessa se doeu. Se doeu também, foda-se, porque já foi, sabe? E se ela gostou, né? Ela teve o dinheiro e o tatuador tinha um horário, né? É tipo isso. Exatamente. Qual o significado? Significa que ela quis, né? Tipo, é difícil explicar, gente. Toda vez eu já passo por isso pra ter que explicar uma por uma. Nossa, é complicado. É punk. O Danilo foi a única pessoa que descobriu rapidamente qual era a tatuagem que eu tinha. Na perna. Na perna. Todo mundo olhou. Todo mundo que estava por aqui olhou. É porque ele tem um símbolo tem uma série que chama Chuck, de comédia, e tem um bonequinho andando assim, tipo uma plaquinha de trânsito, um bonequinho andando com a maleta. Que parece a Porta dos Fundos. Eu tatuei. Ele tem essa tatuagem. O André tem também uma tatuagem de uma coordenada que eu posso botar a mão no fogo, que é de Curvelo. No caso, é a minha casa. Porque quem sabe um dia eu me perder, né? Alguém vai lá e leva pra minha casa. Quem sabe? Tá muito certo. Eu já pensei nisso também, por isso eu sabia, porque eu sei o início da coordenada. O início da coordenada é o mesmo, vai mudar só uns 2 números no final. Quer falar aí pro público a coordenada da sua casa? Não, é melhor não, né? Começa com 19, na verdade é 18. O cara não sabe nem tatuagem. Começa com 18. Começa com 18 graus. 18 graus sul, né? 44 graus oeste, leste, não sei, nem sei o que é. Tá vendo? A pessoa não sabe nem o que é a própria coordenada. Vai ficar perdido. W é West. É W West, do Kanye West. Exatamente. No caso, e as loucas aventuras do James. Aí a gente já faz ali uma coisa, não vão na minha casa, viu, gente? Me deixem em paz. Deixem em paz. Leave Britney alone. Leave Britney alone. No caso, não. Pode ir sim, gente. Visitem minha casa no YouTube. Ela tá toda lá. Tudo filmado. André tem a mansão Correia, lá em Correia. Ele pinta o cabelo de colorido às vezes, ele leva crianças pra lá, ele pede pro papai dar um telefonema que custa R$8 o minuto da ligação. Eu faço tipo a Katy Perry fazendo como é que chama? Um Big Brother na casa dela. Tinha aquele protesto do Altas Horas, você lembra? Eu achei que ia acontecer isso ainda, mas eu acho que não tem uns 5 anos. Que a pessoa batia no púlpito assim, ó, pá, eu protesto que o lanche da cantina da minha escola custa R$1, sabe? Os caras, tipo, super reclamando, assim. Eu achei que ia ter aquele quadro que... Da Laura Miller. Não só que é o que todo mundo espera, todo mundo fica... todo mundo fica assim, ai meu Deus, eu quero muito perguntar sobre ejaculação precoce. Oh meu Deus, eu vou ser muito engraçado. Cara, não é engraçado. Não. E assim... só é constrangedor. Umas 30 pessoas que ficaram sabendo que eu ia no programa perguntaram, você vai fazer pergunta? Eu falei assim, gente, não é assim. E eu já sabia que ela não iria, porque ela não tem ido ultimamente. Então, eu nem fui com expectativa. Eu não fui. Só que tá durando muito essa vacation dela, né? Tá durando um pouquinho, meses. Talvez chama freezer. Refrigerator essa vacation. Ou talvez, né, seja o quê? Demissão. Né? Acontece, né? Não sei. Mas o que acontece também? Eu achei que ia ter aquele quadro que ele mostra as pessoas que são iguais umas às outras. É verdade. Aquele nome é de sósia, sei lá, como é o nome do quadro. Existe. Sim. Tipo, a pessoa tá... Geralmente é na rua, né? Não é na rua? A pessoa manda a foto e fala, eu acho que eu pareço com fulano. A menina parecia com a Rihanna. Só que na verdade era a Rihanna, tipo assim, destruída, né? Coitada da menina. Tinha um cara que parecia o Jovem Nerd lá na produção. Tinha umas pessoas parecidas ali, né? E aí, então, não teve Não teve alguns quadros, né? Inclusive, eles cortam perguntas. Eles cortam muitas perguntas. A Globo mente. A Globo manipula.
Olha que absurdo, né, gente? Ninguém sabia disso. O Serginho gosta da PUC Minas, porque ele deixou as 2 perguntas direcionadas à nossa parte da plateia. É porque rolaram, se eu não me engano, 6 perguntas, porque tinham 3 convidados, 2 rodadas de pergunta. Na verdade, tinham 4 Como convidados, assim? 5 convidados. Na Não, verdade, eu tô falando... ele fala assim, alguém quer perguntar? Alguém fala... E as pessoas levantam a mão um pouco desesperadas. Alguém quer perguntar pra fulano de tal? Porque cada convidado recebe uma pergunta. Porque o Serginho manda. É. E aí ele fala, alguém quer perguntar para a Laís? O menino levanta e pergunta, eu quero perguntar pro Pablo. O Serginho olhou e falou assim, mas era para a Laís. É, pra Laís ser um imbecil. Porque, Um momento sério, um pouco tenso. eu estava prevendo o tanto que esse cara era vacilão na fila de entrada. Porque o cara tem aquelas caras de hétero topzera. E ele tinha uma camisa e o cara tava se achando o ator de novela mexicana com a camisa aberta assim, ó, mostrando o seu peito super depilado e encerado e brilhante. E o cara já entrou, tipo assim, Vou perguntar. Vem monstro, sabe? E aí ele faz uma pergunta, ele pega o microfone. Quando ele pegou o microfone, eu só pensei, lá vem. E aí foi. E ele, além de ele fazer uma pergunta errada... Ele demorou a fazer a pergunta. Pra pessoa errada, ele se embolou todo tentando dar uma lacrada, porque um dos convidados musicais, né, era o Pablo, não o Vittar. Né? Era o Pablo e não a Pablo. Não a Vittar, inclusive. É o Pablo da Sofrência. Pablo da Rocha, Pablo não sei o quê. Inclusive, quando eu mandei a lista de convidados para minha mãe, ela falou assim, eu achei que era Pablo Vittar. Eu falei assim, não mãe, é o da Sofrência. Ela falou, não sei quem é. Minha mãe também não sabia quem era. Aí eu botei a música pra tocar. Ela, é esse? Eu falei, então. Minha mãe também não reconheceu quem era o Pablo. A mesma coisa com a Isa. Ela falou assim, eu não faço ideia quem é a Isa. Aí eu botei 2 músicas que minha mãe ouviu. Eu falei assim, nossa, mas eu conheço demais. Isso mostra o tanto que as nossas mães estão modernas, estão sabendo mais quem é Pablo Vittar do que quem é Pablo do Arrocha. Não sei se eu fico feliz ou preocupado. Mães jovens. Mães jovens. Inclusive, nossas mães se conhecem. Elas estudaram juntas. Estão migas no Facebook. E vão compartilhar esse podcast. Exato. Com certeza, muito mais que a gente. Com certeza. Porque nem a gente compartilha tanto o nosso trabalho do que nossas mães. Com certeza não. Mãe é mãe, né, cara? Ela vai compartilhar umas 8 vezes. A gente vai compartilhar o quê? Umas 2? Ela vai curtir e comentar o próprio post. E fazer o meu pai compartilhar também o post. É isso. Mãe, te adoro. Cara, muito bom. Minha mãe vai ouvir. Ela vai ficar muito feliz que eu tô falando dela aqui. Beijo, mãe. Beijo, mãe, também. O que mais? Aí o cara tentou dar aquela... Perguntando se o Pablo, ele pensa melhor nas composições dele, porque talvez sejam muito machistas e sei lá o quê. Poderiam ofender alguém. Ou denegrir, ele falou denegrir. Ele falou denegrir. Ele usou essa... Quando ele usou essa palavra, eu só fiz assim... no caso ficou um pouco estranho. Ficou mais errado do que, né? E do que já tava. O que mais? Aí não rolou. Pergunta, demorou demais. Aquela hora que você pensa, assim como o Serginho pensou no momento, e pensou, vou cortar mesmo. Demorou demais Exatamente. Foda-se sem dó, assim. O Serginho, a única coisa que ele tem no estúdio é um cronômetro. Não tem TP, não tem ponto, não tem retorno de vídeo, não tem nada naquele lugar. Aquele homem também, né, depois de alguns anos fazendo TV, cara, mas é demais, assim, como ele consegue ele já sabe que lidar com aquilo tudo, assim, sabe? Porque apesar de, beleza, o programa ter o mesmo formato a vida inteira, são sempre pessoas diferentes que estão ali. E ele conseguir, sabe, fazer a coisa toda acontecer é muito legal. É muito legal. Ele não para, ele é super empolgadão, assim, sabe? Você vê ele, quando ele sai, assim, do meio ali do palco e fica mais no canto e tal, dá uma saída no intervalo e volta, ele tá sempre feliz, sabe? Ele sempre ligado no 220. Ele pode ficar, tipo, pistola no camarim e falar assim, nossa, não aguento mais essa merda, mais 20 anos fazendo essa porra. Talvez ele chore em casa, ou não. Mas assim, o cara tá sempre feliz, sempre empolgado, ele sempre dança, por mais que ele não saiba dançar, e eu não posso falar nada sobre isso, porque eu também não sei, e, né, toda vez que eu começava a tocar essas músicas do Pablo ou da Isa, né, quem for assistir no fim do programa vai ver que todo mundo tá balançando o corpo, e eu tô resistindo a balançar, porque todo mundo vai pra um lado e pro outro. Não sei, né? Um pouco forçado, talvez. É aquela coisa de balançar, né? Assim, ficar balançando o corpo, no ritmo da música. Exatamente. Tinha Dormir na Praça, tinha... O que mais? Teve Dormir na Praça, teve Reginaldo Rossi, teve Homem Não Chora. Valdir Soriano. O Casarré ficou empolgadíssimo. Super feliz. Ele também dança como se ele estivesse malhando, né? Que ele dança com os bracinhos meio assim. Ele dança parecendo que tem um colete cervical, porque ele é um pouco... A postura dele é impressionante, né? Ele sentou na cadeira, assim, de uma maneira, assim, incrível. Aquele cara, ele é muito a cadeira, elegante. Não sei se ela é muito confortável, e aí ele sentou na ponta da cadeira, mas estava fazendo
90 graus, com certeza, na coluna dele. Totalmente reto. E as cadeiras do SUS são muito legais, assim, que elas são tipo cadeira que você compra no antiquário, assim, inclusive, sabe? a gente passou na porta de um Topa antiquário. Tudo. Conhecido lá em Coveiro como Topa Tudo. Essas cadeiras de antiquário que devem ter sido compradas no antiquário de rico, né, da Globo. Ou talvez eram da própria Globo de 50 anos atrás. É mesmo? Pode ter sido de várias novelas. Pode ter sido de várias novelas. Mas o cenário é muito bonito, a gente não falou do cenário. O cenário tem o quê? Um tapete que pra mim tinha uns 50 metros, na verdade ele deve ter uns 3. Um tapete, né, com o logo do Altas Horas, tapete que com a logo. Ele cria um efeito ali meio tridimensional, sabe, uma perspectiva forçada, se você vê ele de cima. Ele já é feito em 3D, diferente do Serginho do lado de fora, que é em 2D, o papelão. Ele tem uma coisa ali estranha. E uns câmeras muito bons, né? Os câmeras que foram treinados no Cirque du Soleil. Porque assim, velho, a rapidez que o cara tira a câmera, que pesa o quê? Uns 10 quilos. Eu acredito que é um pouco menos de 10 quilos, mas, né, não é nem o peso, né? É o valor. Nessa hora eu nem penso no peso. Eu só penso no, sei lá, o que? Uns 150 mil reais que deve custar aquele negócio. O cara tropeçar ali, tem que juntar o que todo mundo ganha ali em uns 6 meses. Tirando o Serginho. Tirando o Serginho. Todo mundo que eu falo, inclusive a galera da plateia. Porque, assim, é um equipamento muito bom, é muito bonito. Cara, a lente da câmera, sério, ela é um bagulho enorme, assim, do tamanho de um prato. E super cristalina, assim. Parece que a câmera é tipo uma bola de água. De tão limpa e tão mosquito na frente, ele... Nossa, é linda aquela câmera. Mas, assim, ela é muito bonita, mas deu problema. Ela deu uma travada. Teve que parar a gravação. Teve que parar a gravação. Depois, quando eu tenho que parar a gravação por algum motivo, né? A gente fica preocupado. Mas a Globo também para as gravações. Exatamente. Você pode pensar assim, se aconteceu na Globo, pode acontecer comigo. Pode acontecer com você. E aí os câmeras, né, além daquela habilidade de retirar e colocar a câmera no tripé e volta no ombro e anda de costa e vai pra frente e sobe na arquibancada e senta e fica com aquela coisa, né? O foco deve ser muito rápido. Super sincronizado ali, né? Todos os câmeras... Não, mas eles têm um diretor de imagem que deve estar falando muito bem no ouvido deles, falando assim, enquadra fulano. SMR. Porque na verdade deve ser estranho ouvir umas 6 vozes ao mesmo tempo, né? Deve ser. Eles conversam entre si, mas isso aí, todo estúdio eles conversam entre si. Falando SMR assim, bem baixinho, no ouvinte desse podcast. Aumente o som. Vai lá, Clara. Oi, Clara. Tudo bem com você? Nossa, falando em aumente o som, toda hora ficava... Esse susto que você tomou, a gente tomou piores lá. Porque toda vez que tava um silêncio, o início de silêncio, o Serginho pegava o microfone e fazia um pá! E todo mundo assustava e dava aquele... Porque ele queria. Ele saía de trás da arquibancada. E aí... Voltando no intervalo, assim, uma coisa maluca. É. Mas uma coisa importante, o microfone dele é mais alto que o dos outros. Sim. Porque ele xingou o sonoplasta. Nossa, pra caralho. Chama de sonoplasta, a pessoa vai bater na gente. Ele falou... Sei lá como é que é o nome da pessoa que estava lá, mas ele falou pro moço, como é que é o nome do moço? Eu sei que ele falou tipo alguma coisa assim, não veio trabalhar. Ele falou assim, o moço pegou meu som, botou no bolso e foi embora. Eu senti que o RH veio nessa mesma hora falando, você está demitido. Depois da gravação. Porque no caso tinha que gravar o programa antes, porque se o moço realmente tivesse levado o som embora, não ia ter a gravação de 300 pessoas, já estavam sentadas famintas, aguardando o lanche. Sabe uma coisa, falando de sonoplasta, o lanche é um saquinho que vem um sanduíche natural. Bom, tava muito bom. Não sei se é porque eu tava com muita fome. Por mais que seja industrializado, ele tava muito gostoso. Estava super gelado. Estava bem refrigerado. Tinha um suquinho. Um suquinho e um sonho de valsa. Era um serenata de amor, né? Um serenata de amor, isso mesmo. Era um bombom. É porque É o amarelo e vermelho. O sanduíche natural era de peito de peru com queijo. Era. O queijo tava muito bom. Eu não tirei a foto da embalagem. Não deu tempo de tirar a foto, porque eu já abri a embalagem e fui comendo no caminho pro ônibus. Ele tinha peito de peru, maionese, queijo prato, cenoura e salsa. E era um sanduíche de 135 gramas aí pra quem estiver interessado nessa... Né? Ninguém tá interessado. Oi, meninas, vocês que perguntaram qual sanduíche eu comi? O bombom era serenata de amor. Mas eu não comi. Eu ainda tô com suco e o bombom lá em casa, na geladeira. Não sei por quê. Não sei por que o Danilo guardou o suco. Porque eu não tomei no dia. Ele deve ter perdido a refrigeração, né? Esquentou, esfriou de novo. Não sei se vai estar muito bom. Acho que não. Mas o suco, né? Acho que não. Mas o que mais que a gente... O que a gente pode dizer? A gente pode falar mais da Isa. Exatamente. A gente não falou das atrações principais, porque...
muito mais do que você imagina. Aquela mulher é muito alta, muito bonita. E ela ficou a cerca de 1,70 m de distância da gente. Talvez 20 centímetros a menos do Danilo, porque ele estava na fileira da frente, eu fiquei na fileira de trás. E ela tem muito controle sobre a câmera, sabe? Ela, tipo, ela sempre olha pra câmera, ela cantando olha para e tal. dentro do sensor da câmera. Ela sabe interagir com a câmera e com o palco ali e tal. Inclusive, todo mundo assustou quando ela disse que tinha 28 anos. É 28 que ela disse? Ou seja, ela entrou na plateia, ela entrou como convidada, porque se fosse na plateia, ela mesma não estaria lá. Né? E todo mundo assustou, e aí ficou aquele climão, e ela seguiu o assunto, porque ninguém quis contestar. Mas ela realmente não parece que tem 28 anos. Ela não parece que tem 28 anos. Até porque, né, ela tá estourando há pouco tempo, né? Então as pessoas ficam um pouco estranhas, assim, que as pessoas bombam na mídia tão novas. Né? Ou tão velhas, não sei. Depende aí do referencial. Porque ultimamente, né, a Anitta, essas Ludmilla, esse povo mais que nova, tá, né? Estourando com 20 anos. Quando você vê alguém de 28, você fala, uai. Larissa Manoela a gente nem fala. Não conta, né? Larissa Manoela, Maísa. Mas a mais é mais legal. Eu fui ver o filme delas com o Felipe Neto. Não. Na pré-estreia. Por quê? Porque era de graça. No caso, eu não posso falar mal do filme aqui, porque, né? Beijo pessoal que patrocinou o ingresso. Mas realmente, o filme é contestável. Muito contestável. Mas a Isa teve uma manha, porque na hora que o cara fez a pergunta escrota pro Pablo, e ninguém entendeu... Eu entendi onde que o cara... Eu entendi onde ele cara queria chegar. O cara queria sair bonitão ali, sabe? Tipo assim, nossa, eu sou o maior esquerdomacho que você conhece. Só que a pergunta não saiu bem, o Pablo, ele deu uma de desentendido ali, porque ele também não queria... Meio que não sabia como responder e tal. E aí a Isa falou assim, eu posso intervir? Eu posso intervir e responder e tentar, sabe, traduzir... Na terceira tentativa do menino. Traduzir de um pro outro. Só que assim, demorou demais, a pergunta foi cortada. Como outras perguntas foram cortadas, tipo a da menina que tava na primeira fileira de saia, sendo que a Globo tinha mandado um e-mail falando que não pode entrar de saia no programa. E aí não podia, né, entrar e... Nem saia, nem marcas, nem shorts, nem bonés, nem nada. E aí tinha uma galera um pouco adolescente e a menina que deu uma de estilista, quis fazer a pergunta pra Shirley. E aproveitou, lançou a saia dela. Mandou um jabá lá, falou assim, eu que fiz. A gente não entendeu porque ela saiu no meio do programa, voltou e nunca mais falou mais nada. E aí ela falou assim, não, porque eu queria... eu gosto muito dessa coisa de moda e tal. Ela fez uma pergunta pra Shirley. Falou assim, como é que eu faço pra meter a cara nesse mundão da moda aí e tal. E a Shirley falou, deu uma dica lá que não está no programa, você está ouvindo aqui, né, em primeira mão nesse podcast. A Shirley falou que você tem que procurar pessoas que você pode tentar trabalhar com alguém da área que você admira e tal, né? E, tipo assim, tenta... sei lá, meio que trabalhar de graça. Eu sei que é muito problemático isso, né? Tem tanta vaga aí de emprego, estágio meio merda, que os caras falam assim, não, você vai ralar aqui e depois de 1 ano trabalhando com a gente, você recebe o seu primeiro salário, porque a gente valoriza muito o seu esforço, sabe? E a gente te paga uma pizza quando você ficar aqui até meia-noite trabalhando. Eu acho isso meio bosta, assim, né? Mas eu entendi o lado dela de falar assim, procura as pessoas, porque assim, você já não tá fazendo nada e nem ganhando nada. Se você pelo menos entrar em contato, né? Aquelas lições de empreendedorismo que a gente tá acostumado aí. Ela fazia o que era... Nem sei o curso que menina? ela fazia. Ela parecia mais nova. Não sei. O novo é relativo, né? O novo é relativo. Pra gente. Eu sei que ela era muito alta. Ou talvez era a saia que fazia a gente achar que ela era mais alta. Também tem isso. Porque ela desenhou muito bem a saia dela, talvez, né? Não sei. Aquela esticada na silhueta, sabe? Não sei, coisas que esse povo da moda faz. E que a gente só... Falando em meninas da plateia, a nossa colega... Tivemos Eduarda. Um momento assim, né? Bizarro. A gente já pensou que iam colocar as pessoas mais bonitas próximas aos artistas. Não achei que ia ser tão real. No caso, eu e o Danilo aparecemos bastante. Porque eu tava no meio da Shirley e do Juliano, meu melhor amigo. E aí, quando eu arrumava a postura, eu saía do quadro. Quando eu desarrumava a postura e ficava um pouco mais pra baixo, eu aparecia totalmente com a minha cara do lado da cara da Shirley. Eu também percebi isso. Foi muito bom. Eu devia ter ficado abaixado sempre. Pra aparecer mais e ter meus 10 minutos de papagaio de pirata na Globo. Né? Mas ninguém me cantou como cantaram a nossa amiga Eduarda, cara, isso foi bizarro. Meninas que pretendem ir notas horas um dia, cuidado que o assédio vem forte. Sério, a galera tava filmando a televisão e postando no Twitter. E tipo assim, os caras tava bufando, tipo assim, ai meu Deus, não, com ela eu não sei se teve isso não, mas teve com a Vitória teve. Que também é bonita. Os caras tava assim, meu Deus, olha essa menina, por favor, sorri. A menina sorria, aí os caras assim, ai meu Deus, ela é tão fofa, ai, nossa, que linda, e não sei... A gente tava procurando tweets aleatórios sobre altas horas e a gente tava achando essa galera. Porque é claro que a gente fez a nossa parte de assessoria e queria saber se estavam falando da gente. Exatamente. A gente encontrou... Estavam falando. Teve uma pessoa... Só da Duda.
Exatamente, Ego Search. É. Só que a gente... Falaram no geral da gente, porque perguntaram se... Tiraram uma foto onde eu e o André não aparecemos, mas era naquele pedaço ali onde a galera que a gente conhece estava aparecendo. E aí falaram assim, gente, por que essa plateia tá tão morta de cansado? Por que essa galera... Aí eu respondi a pessoa, porque a gente estava viajando desde... Na hora da gravação era 4 horas da tarde, a gente estava viajando de ônibus desde 10 da noite, né? E a gente não dormiu. Então é por isso que a gente tava com essa cara de merda. Ou seja, já era metade da gravação, já tinha horas que a gente estava lá. E a gente só tomou o quê? Meio copinho de café na folha. E não tinha como se manter. E aquele almoço, né? Também não dava pra comer muito, senão a gente ia ficar muito sonolento na gravação. Depois de comer um almoço considerável 1h30 da tarde, você não vai estar muito animado às 3h30 da tarde. Não tem como estar com a cara muito feliz, muito boa, sendo que você estava ouvindo Pablo. Não tem como, né, gente? Se fosse outra artista, né? Na parte da Isa, tava todo mundo aqui em pé dançando. Cara, eu fiquei muito triste. Na parte do Pablo, não tinha jeito. E aí, a gente ficou... Eu, pelo menos, eu fiquei triste, porque, assim, o Pablo cantou muito mais do que a Isa. Ele abriu e fechou todos os blocos, além de cantar uma música no meio de um bloco lá. Ele cantou quase 3 músicas seguidas. Eu não entendi. Um bloco foi quase que só de música. Acho que foi o terceiro bloco. A segregação começa quando quem fica no palco do alto manda, e quem fica no palquinho lá no meio, menorzinho, é só convidado. E só canta quando quer, né? Quando o Serginho quer, porque ele manda, ele é o diretor-geral. E as fichas dele tem escrito papo. Ou encerra bloco. Sabe aquelas fichas que tem o logo do programa atrás? Chamadas de Dália. De Dália. Um pouco velho esse nome, não sei. Mas Dália não é aquele negócio grande? Então, Dália pode ser o grande, mas pode ser o pequeno também. Ok. Porque tudo que passa informação, né? Ali, uma coisa assim bonitinha. Inclusive, são muito bem feitas, né? Elas são impressas previamente. Num papel, sei lá... Crochê 120, né? 4x1, né? Oi, gráficas, me contratem. E aí só imprime... Ou te patrocinem também, né? Ou patrocinem também. Se quiser patrocinar... vários materiais gráficos. Tô precisando de vários materiais gráficos. Gráficas de BH e região podem patrocinar. Vem escrito o número do programa, que a data... Era o programa 899 que a gente participou. Então, para e pensa, tem uns 50 por ano... Você tem uns 50 programas por ano, ele tá aí há quantos anos? Quase 20 anos. 20 anos, Só foram 900 programas, 50 por ano, dá o quê? 18 anos. 18 anos, mais ou menos. Ele apenas pega a ficha e alguém tem o trabalho de imprimir a data e escrito encerra bloco. Eu achei maravilhoso. Eu peguei uma ficha que tava escrito, né? Porque depois o produtor distribui pra gente. O produtor distribui pra gente as fichas de brinde, tipo, leva pra casa, né? O produtor que no meio do caminho ele ficou mala dando esporro em todo mundo e depois ele pareceu legal dando as fichas, né? Infelizmente eu tava longe dele, ele saiu dando as fichas pra algumas pessoas. Eu não quis pular na frente dele, ia ficar um pouco estranho. Eu peguei o que tá escrito encerra bloco 1. Teve gente que pegou um que tava escrito papo. Porque o Serginho ele é tão bom que ele não precisa das perguntas. Tá escrito papo. Ele faz as perguntas na cabeça dele. Ou ele já fez antes. E teve um que tem o nome. E tem um mais legal que tem o nome de todos os convidados. Que aí fica mais, né? Tipo. Um pouco importante. Um pouco importante, né? Pra saber todo mundo que tava lá, porque tinha muita gente, né? Era a Isa e Banda, Pablo e Banda, né? A Laís, a Shirley, o Casarré. E o Marcelo Taz. E o Marco Luque, que a gente deixou pro final, porque eles também deixaram ele pro final. Nossa, Marco Luque. E ele nem precisava ter ido. O Marco Luque fez o Ed, o Nerd. Ele resumiu o programa de uma forma muito engraçada. Muito legal. Tipo a gente aqui hoje. Muito engraçado. Mas o que você ia perguntar, França? Tá. Laís Souza é aquela... Ex-ginasta. Ex-ginasta que sofreu um acidente. Esquiadora, sei lá, esquiadora, né? Eu acho que ela tava de férias. Eu acho que nem era nada profissional. Não era nada profissional. E aí ela caiu e deu ruim. Tipo Schumacher. Ela tá um pouquinho melhor que o Schumacher, no caso. Tá um pouquinho melhor que o Schumacher. E está morando no Espírito Santo com a sua noiva. Que a gente não sabe se é noiva, se é noivo. É noiva. É noiva, mas a gente ficou um pouco duvidoso porque ela falava noiva e mostrou um moço, cuidador. O moço abraçou ela, levou ela para os lugares. Fiquei sem entender. Fiquei um pouco confuso. Mas Serginho deixou subentendido que ela tinha uma noiva. É noiva mesmo. Laís, se você estiver ouvindo a gente, responde aí se é noiva ou noivo e manda uma foto. Inclusive, eu entrei no Instagram dela. No Instagram, ela tá sempre com as fotos muito felizes. Na plateia, ela tava um pouco triste, tensa. Tinha uma coisa que eu ia falar. Voltando no produtor. Por que a gente falou que o produtor era meio babaca depois? Não meio babaca, ele tava fazendo o trabalho dele, só que ele, né, era direto demais, as pessoas ficavam meio, opa. Ele falou no início do programa, gente, o cara falou assim, gente, ele falou com a plateia, gente, podem tirar foto à vontade. Inclusive, o Altas Horas é o único programa da Globo de auditório que você pode levar o seu celular.
né? Porque senão Ele falou que não podia filmar. Ele não falou, sei como que ele ia fazer controle disso. Mas ele disse que foto sem flash podia. Se você tirar umas 24 fotos por segundo sem flash... Se você apertar o dedo e ficar segurando a tela, vai fazer a mesma coisa. Só vai faltar o áudio aí. Vai virar um time-lapse, como a gente fez. Na volta com o carro. Na ida, na volta, em todos os lugares. Tá, e aí, tipo assim, a galera... tipo assim, ele falou assim, ó, vocês que estão... Falou pra mim, especificamente, que eu tava muito perto, falou pra galera que tava do meu lado, falou assim, não cutuca o convidado que vai estar aqui na frente. E nem fica chamando com o dedo. E nem fica chamando, porque se eu ver, eu vou pegar vocês da frente e vou jogar lá pro fundo. Como ele fez com os idosos. É o castigo. E a gente, tipo assim, a gente não queria nem parecer empolgado demais por estar na frente, porque o cara ia falar, vocês estão felizes demais, sai daqui. A gente não queria parecer calado demais, não, vocês estão mortos, como a gente estava dormindo. A gente não queria cutucar ninguém e nem fazer nada, então a gente tava, tipo, torcendo pra não trocar a gente de lugar enquanto tava posicionando as outras pessoas. Beleza, conseguimos ficar na frente. Em um intervalo, o Casarré, ele tava em pé, perto ali da plateia. Aí teve dois amigos de escola ou de faculdade, tinham dois amigos que o Serginho até perguntou se eles eram namorados, ficou uma coisa meio constrangedora. Eles se olharam, riram e não eram nada. O menino meio que queria, a menina, né, já falou que... Sabe? Levou um fora no intervalo. Eles tentaram tirar a foto com o Juliano, e aí o Juliano, o cara é muito gente boa, eu chamo ele de meu melhor amigo, porque ele trocou muita ideia com a gente durante o intervalo. A cadeira do antiquário era giratória. Ele inclusive, foi o único que virou e falou assim, gente, desculpa, mas eu vou ficar na frente, porque, né, foi onde posicionaram, desculpa ficar na frente de vocês. A gente, não, tudo bem e tal. E aí, no intervalo, de novo, ele virou, queria saber de onde a gente veio. Essas coisas, né, tipo, acessível pra caralho, assim. A parte do gato, a gente duvida por causa do bigode. Do bigode, que ele tava com um bigode de Belchior, como disseram. Mas ele tava sem barba, e de bigode, só de bigode. Apenas o bigode. Pareceu que comeu um urubu e deixou a asa pra fora. Mas Juliano, segue a gente no Instagram. Mas por isso que eu chamo ele de meu melhor amigo. Mas ele é meu melhor amigo de verdade mesmo. Ele é tão meu melhor amigo que ele confirmou a nossa amizade no Instagram, quando ele postou uma foto que tem eu no Instagram dele. E eu falei assim, muito boa foto, meu melhor amigo, meu novo melhor amigo. Ele falou e curtiu. Então, quer uma prova maior de amizade do que isso? Curtiu o comentário. Ele vai gravar o podcast daqui uns dias. Juliano. Risos. Nem vai ver. E... que mais? E teve alguns momentos também, né? Tipo ele assim, se sentiu na quinta série, como ele mesmo disse. Exatamente. Como a bronca do produtor, porque o produtor falou, o que é isso aí? O produtor deu uma bronca na galera que tava tirando foto. Não, tirou a foto, deu bronca na galera. E o menino saiu ainda sem a foto, porque não deu tempo de apertar o botão. Coitado do menino. Se ele pelo menos tivesse uma foto borrada, ele ia ter história. E a bronca, meio que querendo ou não, também foi pro Juliano. E aí ele só deu uma olhadinha, ele olhou pra gente, sim, e eu só fiz assim, né? Tipo, putz... E aí ele falou assim, na hora que ele sentou, falou assim, nossa, eu tô me sentindo na quinta série aqui. Mas foi isso. Mas aí, falando ainda um pouco sobre ele, pra acabar, né, já que o tempo nosso aqui tá acabando, teve uma hora que foi muito engraçado, porque assim, lá no Altas Horas, é aplauso pra tudo, sabe? Entra um vídeo, aplaude. Entra um convidado, aplaude. A pessoa levanta, aplaude. Senta, aplaude. Alguém espirra, aplaude. É assim. E aí... A mão até dói. A mão dói, sério. A mão dói um pouco... São 3 horas de aplauso. Um pouco menos que a coluna, mas dói. Aí foram passar um vídeo de uma das cenas dele na última novela, que eu esqueci o nome. O Outro Lado do Paraíso. O Outro Lado do Paraíso. Fizeram um compilado lá, né? Só que na verdade eram duas cenas diferentes. Era uma parte para o primeiro bloco e a outra para outro bloco. Soltaram o vídeo errado. E assim, viram, né? E cortaram. Então foi tipo assim, foi 5 segundos do vídeo errado. Quando acabou esses 5 segundos e a tela ficou preta, todo mundo aplaudiu. Eu vou falar aqui que eu não aplaudi, tá? Eu fiquei assim, gente, por que vocês estão aplaudindo? Eu comecei a aplaudir. Eu fiquei assim, peraí, por que a galera tá aplaudindo? Claramente o vídeo que entrou tá errado. E o Serginho falou, gente, vocês estão aplaudindo o quê? O Serginho perguntou. Porque, tipo assim, não era o momento. E aí entrou depois o vídeo dele, dando uns beijão lá na Grazi Massafera. E foi isso, né? Acho que a gente resumiu bem o que aconteceu em São Paulo, na Globo. Assistam no Globoplay. Nossas novas amizades. No Globoplay lá, o programa do dia 26 ou 27? 27 de outubro. De outubro de 2018. Se deixar, a gente fala aqui 4.000 horas, né? Exatamente. Deixa 2 covelanos sozinhos falando. Acontece isso. Acontece. Mas eu queria agradecer aqui a presença de André Correia. Muito obrigado, Danilo. Nesse podcast incrível. Essa experiência maravilhosa, que é usar só a minha voz, que é uma coisa que eu gosto muito. Só que não. Então, quem gostou, já que eu não fui cantado no Twitter, né? Na plateia, vai que gostem, né? Só da voz, né? Já não gostaram muito da imagem, vai que alguém gosta da voz, né? Inclusive, artistas, escutem e venham gravar com a gente, né? Pode vir todos. Podem ser todos amigos. Inclusive, ou então a Shirley me chama pra Nova York. Para trabalhar lá, ou morar lá um tempo. Você quer deixar seus links, seus jabás e... É só procurar André Ferreira Correia no YouTube. Vai ter muita coisa boa e muita coisa ruim por lá também.
A gente tem que ser honesto, né, gente? Não adianta. Mas então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima também. Falou, tchau, pessoal da produção. Obrigado de novo. Você já parou de gravar? Então tá bom, então. Mas fica aí o agradecimento ainda. E ficamos por aqui com mais um episódio. Obrigado por nos ouvir e não deixe de mostrar o Como é que Pode para os seus amigos. A melhor divulgação é sempre através do boca a boca feito pelos ouvintes, e isso ajuda a comunidade em torno desse podcast a crescer ainda mais. E por falar nisso, quem quiser entrar no grupo exclusivo e gratuito no Telegram, é só mandar uma mensagem no Twitter. Telegram, pra quem não sabe, é tipo WhatsApp, só que muito melhor. O @ desse podcast aí, pra quem quiser mandar uma mensagem, é Como é que Pode, e o meu é TOFS Martins. Tanto no Twitter quanto no Instagram. E se você ouve seus podcasts pelo aplicativo do Castbox, o que eu recomendo que você faça, tem um campo de comentários aí embaixo, se você quiser comentar também. Lembrando aqui que os links de tudo que a gente comentou estão na descrição do episódio, incluindo o do programa, para você ir lá assistir, se você ainda não fez isso. E, mais uma vez, eu sou Danilo Fernandes e a gente se vê na próxima semana.